A gente continua nesse assunto, vamos ao vivo agora com a Maria Maciel, porque a nossa preocupação, né, Maria, é que não é só esse ponto que a gente mostrou no Vera Arruda. Você tem decoração toda a orla, né? A orla tem toda a decoração aí, inclusive com muitos elementos cênicos, né? No chão mesmo, ali na Ponta Verde, naquela região da Ponta Verde, na principal, né? Tem aquela parte do meio ali dos coqueiros, tem muitos elementos ali também no chão. E aí a preocupação é quem fiscaliza, né? O Corpo de Bombeiros, por exemplo, tem algum tipo de papel de fiscalização? É a própria prefeitura que se fiscaliza? O que é que a gente tem de informações, Maria? Pois é, Edson, é realmente preocupante, né? A gente vê que muita iluminação na cidade e é uma preocupação dos pais, né? A gente, enquanto mãe, pai, com certeza, quando leva as crianças, fica logo preocupado, pede para não encostar. Mas como você falou, criança muitas vezes não obedece, é distraída, acaba tocando sem querer. Bom, em relação a essa responsabilização, essa fiscalização, não é de competência do Corpo de Bombeiros. Aqui do meu lado está o Major Ailton Barbosa, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona. Nesse caso, toda essa parte, tanto da execução quanto fiscalização, fica a cargo aí da Prefeitura de Maceió. Boa tarde. Boa tarde. Isso, né? A competência legal do Corpo de Bombeiros é uma competência de segurança contra incêndio e emergência, né? Geralmente em edificações. Você tem ali um ornamento que está em um local público, ou seja, você está ali com o uso do local público, né? Que compete à prefeitura local. Geralmente a gente, nesse tipo de situações, em ornamentos, para minimizar esses riscos, geralmente esses ornamentos devem ser feitos e executados por profissionais qualificados, né? Se esse ornamento ele possui eletricidade, então o risco minimizado é com a execução por um profissional qualificado em eletricidade, né? Se tem uma montagem de uma estrutura, esse profissional ele vai ter que emitir uma RT de execução da montagem dessa estrutura. Então todo o processo de minimização de riscos vai ser por esse profissional, né? Esse profissional é que ele vai dirimir, né, e diminuir esses riscos no local. Pode ser um isolamento, placas de sinalização, atender o que diz as normas de eletricidade para aquele tipo de ornamento. Então tudo isso requer uma anotação de responsabilidade técnica por um profissional qualificado. A gente sabe que nesses locais existe até a sinalização, o cuidado, não tocar, mas crianças, se tratando de criança, muitas vezes isso acontece. Quais os cuidados que os pais devem ter, né, ao visitar esses equipamentos, esses ornamentos? O cuidado é o cuidado de sempre com a criança, né? Não perder a criança de vista. A criança sempre ela quer tocar no objeto, né? Porque a criança ela tem muito o sentido táctil de querer tocar. Então o pai tem que estar sempre com a criança visível e obedecer o que tem de normativa de atenção, né? Nas placas de atenção, como tem na maioria desses ornamentos, tem lá o proibido tocar, o evite tocar, né? Assim, não deixar, né, de obedecer o isolamento do local, né? Agora, em se tratando do projeto, está todo correto, tudo feito dentro das normas, tudo que é exigido, né? O que pode ter acontecido nesse caso? Uma falha aí na corrente elétrica que acabou a criança levando esse choque? O que pode ter ocorrido nesse caso é que os dispositivos de segurança eles não funcionaram, né? Provavelmente eles podem ter sido executados conforme a norma, mas por algum motivo que deve ser revisto pela equipe da prefeitura, houve essa fuga de corrente, né, que não deveria existir. É por isso que tem também os avisos de não tocar, né, porque esse risco existe. Né? Você pode fazer tudo conforme o que está nas normas brasileiras, mas a criança poderia tocar e levar um choque por uma fuga de corrente. Mas o principal é justamente verificar se houve essa fuga de corrente e por quê, e isolar o local, né? Como já foi dito aí que foi isolado, e aos pais realmente é isso, é procurar evitar que os seus filhos toquem nesses materiais energizados, né? Para evitar o risco de choque. Casos de acidente, o que fazer, né? A criança levou um choque, às vezes está ali grudada, não sei se a tensão é capaz de fazer isso, um choque, ele é muito forte. Isso vai depender da corrente, a corrente que está circulando naquele ornamento, né? Mas em caso de choque,
procurar sempre ligar para as equipes de emergência. Ou liga para 193 do Corpo de Bombeiros ou para 192, que seria o SAMU. Mas alguma coisa a pessoa pode fazer ali na hora ou não? Essa mãe diz que pegou a criança no colo, saiu A correndo. gente tem alguns cuidados, que é justamente evitar tocar naquela pessoa que está sendo energizada, para você também não ser energizado, né? Isso, mas como dizer isso para o pai que está vendo a criança levando o choque, ele não vai pegar e tentar tirar, né? Ao ter o choque e a criança já estiver em um local seguro, ou se você conseguiu retirar ela, mesmo desse local, quando ela tendo o choque, o principal objetivo é ligar para as equipes de emergência, né? Isso liga para 193 ou liga para 192, né? Que as equipes vão chegar com maior rapidez ao local e vai prestar os devidos atendimentos pré-hospitalares na vítima. Ok, muito obrigada, Major, pelas informações, esclarecimentos importantes. Agora, é realmente complicado, porque assim, a gente tem túnel, tem vários ornamentos, aqueles que ficam nas árvores, e quem já foi ali para a orla, principalmente ali próximo ao Marco dos Corais, final de semana, sabe que está ficando lotado todos os dias. Então, é uma pessoa batendo na outra, encostando na outra, muitas vezes não é só criança, não tem como você não encostar, porque alguns locais têm esse isolamento para a pessoa não chegar perto. Mas tem outros que não tem como você não encostar devido à grande quantidade de pessoas. Então, é preciso realmente muita atenção. É com você, Edson. Com certeza, Maria. E como nós ouvimos na entrevista aí, né, do Major, é importante ter o cuidado também com as crianças. Mas, repito, né, não discute. Você tem filha pequena, eu tenho filho pequeno, não discute. Você olha para um lado, acontece alguma coisa. E o mínimo que se exige, né, que... Lógico, não adianta só estar bonito, né? Tem que estar bonito e seguro, né? Bonito e seguro. Se é a própria prefeitura que se fiscaliza, né? Uma secretaria fiscaliza a outra, que haja essa fiscalização, que haja uma testagem desses elementos cênicos aí, se todos estão realmente sem passar corrente, né? Que haja realmente um cuidado maior, né? Não adianta só botar a plaquinha lá, porque criança, nem toda criança lê, né? Então é importante ter isso e um isolamento mais correto, porque é muito legal, muito bonita. A orla está linda, linda, maravilhosa, mas é importante estar também segura, para que casos como esse que nós mostramos, no desespero daquela mãe, não se repita agora até o final dessas festividades natalinas. Obrigado, Maria Maciel, pelas suas informações ao vivo, e a gente já continua acompanhando, né, inclusive, um espaço aberto aqui para a Prefeitura detalhar, né, o que vai ser feito também de prevenção, né, para evitar novas situações como essa.